Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova. Estamos aqui hoje para mais um programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga Ana Ricardina. Boa noite, Ana. Boa noite, ouvintes. É um prazer, viu, Jorge, estar aqui novamente. Esse convite sempre é agradável aos nossos corações, né? Um prazer para nós também. E a Ana Ricardina vai trazer para a gente hoje um tema interessantíssimo. O escândalo é necessário. Sim, Então vamos lá, Ana? Vamos vamos começar? sim. O escândalo necessário está lá em São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11, e capítulo 5, de 29 a 30. Né? A gente pode começar assim, perguntando o que é o escândalo? Nós compreendemos o que significado dessa palavra? O que são escândalos? Por que disse Jesus que eles são necessários? Os escândalos são necessários, ele disse, ainda se fosse, ainda se fosse a mão motivo de escândalo, cortai-a. Estranho, né? É. Para Jesus falar isso, né? Você escutar o negócio, eu falei, meu Deus, o que Jesus está fazendo? Ele está falando, ele está incentivando o quê? Uma violência? Né? Só se ele está mudando, né? Agora vão cortar a mão, cortar o braço, cortar a perna, vão fazer e acontecer. Tá fazendo burburinho aí, né? Aí todo mundo já pensa, nossa, que escândalo que Jesus está falando. Naquela época eu tenho certeza que muitos pensaram assim, meu Deus, que escândalo é esse que Jesus está fazendo, falando isso, cortar minha mão? Como eu vou cortar minha mão, cortar meu pé, arrancar meus olhos e tudo, né? Aí Jesus, será que é possível isso? Ele está promovendo a violência com essas falas? Como devemos olhar e analisar essa passagem? Como devemos olhar e analisar? A gente tem que pensar muito bem quando a gente pega ou a Bíblia, para a gente analisar muito bem. Porque vem depois das boas aventuranças, engraçado, né? Ele vem A gente colocando tem isso. que prestar muita atenção no que o Cristo quer falar, né? Porque é o tirar o espírito da letra. Porque ele usa aquilo que nós temos, que nós gostamos, para ensinar. Sim, sempre ele tira Né? isso, Ele sempre sempre tira isso. Em não aproveita. todos os ensinamentos do Cristo, que se a gente pegar as parábolas que for, tudo, ele sempre usa aquilo que nós gostamos, aquilo que nos atrai, para ensinar, fazer o ensinamento Fazendo dele em ensinamento. cima daquilo. Por isso que é muito importante a gente prestar muita atenção no que você está lendo, para você não sair fazendo ou falando coisas que pode ser contra a lei, sabe? A lei de Deus. Aí é um escândalo também. Se torna escândalo. Com certeza. E é um escândalo assim, porque pelo ponto de vista material ou pelo ponto de vista espiritual. É dois. A gente pode olhar pelo ponto de vista material ou então pelo ponto de vista espiritual. Como aqui nós estamos, né, numa rádio espírita, nós vamos falar pelo ponto espiritual, pela visão espiritual, né? Então, o que vem a ser o escândalo? Dado o seu sentido, popularmente falando, escândalo é tudo aquilo, isso é material, é tudo aquilo que choca a moral, os bons costumes ou a convivência de maneira ostensiva, de uma maneira gritante. Você chega, você faz aí tal, mostra na televisão, você escandaliza, né? Meu, nossa, o que ele fez? E a gente sempre tem essa mania, né? A gente sempre, o que ele fez? Porque eu não faria isso. E a gente sempre tem, né, aquele burburinho, né? A gente faz dentro da gente, a gente parece que a gente é o santo, né? Aquele santo, né? E a gente não olha o outro porque o outro fez. Por isso tem que olhar muito espiritualmente o que é um escândalo. Mas no sentido evangélico, que é o nosso foco, nós vamos analisar uma fala nessa passada do sentido evangélico. Escândalo é tudo aquilo que choca a moral. Isso é espiritualmente dizendo. É tudo aquilo que choca a moral. Minha, sua, a moral do universal, moral. Ou as conveniências. Não é somente o que choca
a consciência alheia, mas tudo aquilo que resulta dos vícios da imperfeição humana. Todas as más ações do indivíduo para indivíduo. Olha que interessante. Esse tema é interessante porque ele é muito complexo, ele é muito. Se a gente for falar de escândalo dessa passagem, se a gente ler no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente acha que entendeu. Que está ali. Você acha que entendeu, mas não, é muito profundo. Se você for analisar, estudar, nós vamos ficar 2 dias falando sobre escândalo. Sobre o que é o escândalo, como que é o escândalo. O escândalo que ele quis dizer, né, que são as nossas imperfeições morais que nós temos, e quando nós afloramos essas imperfeições morais, aí é que vem o escândalo. Por que ele fala arrancar a sua mão? Ele quer dizer, é melhor você não ter a sua mão do que a sua mão ser objeto de escândalo, você usar a sua mão para fazer o mal para uma pessoa. Sim, Né? também pode, Né? se vamos colocar É, assim, porque você está usando materialista, E para na visão material. para que a gente tenha muito cuidado, o que ele quis chamar para a nossa atenção, para que a gente tenha muito cuidado com os nossos atos, com as nossas ações. Porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Então, toda ação que eu desferir contra um companheiro de jornada, de caminhada, se ela for uma ação boa, ótimo. Eu estou dentro da lei. Eu estou dentro do amor, dentro do bem. Mas se essa atitude minha for negativa, se eu usei, né, de uma forma negativa, eu vou cair na lei de causa e efeito. Ação e reação. Então eu vou ter aquilo de volta mais cedo ou mais tarde. Então ele chama a nossa atenção para isso. Olha, antes de fazer, pensa. Analisa, você gostaria de estar recebendo essa ação que você está querendo desferir contra o seu próximo? Porque depois que você desferir, acabou, não tem volta. Você está comprometido pro resto Está da sua vida comprometido com esse companheiro. com esse companheiro. Né? Na visão espírita. Na visão espiritual, é tudo que causamos no outro, como você mesmo falou. Tudo que vem aparecer na mídia também. Tudo que você faz, Jorge, que vai aparecer na mídia se torna escândalo. Você é um exemplo de muita coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com esse exemplo. A gente acha que não, porque ele não. O ele é nós também, né? Porque se nós damos vazão àquilo, é porque nós temos aquilo dentro de nós. Porque muitas vezes o escândalo não é aquele que aparece, sabia? Não aparece, muitas vezes não aparece. Para os outros. Para os outros não aparece. Que a gente pensa que está tudo bem. A gente pensa que está tudo bem. A gente está fazendo escândalo, mas é só nós, né? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas não. Mas nós estamos falando no ponto de vista espiritual. Até um papel que você pega do lixo assim, e coloca na lixeira já está sendo contado ponto para você, no plano espiritual. Tudo que você faz, tudo é somado. A gente pensa que não, mas tudo na vida que a gente faz é somado. Por o bem ou para o mal. Bom ou mal, é tudo somadinho, tudo escritinho ali, ó. Então, é o resultado do efetivo do mal moral. O escândalo. Quando a gente faz essa ação errada, equivocada, não vamos falar errada, que muito, né, equivocada, porque nós equivocamos porque ainda estamos num planeta de provas e expiações e nós somos imperfeitos. Né? Quem acha que está aqui já é perfeito, coitado, né? Está se escandalizando com ele mesmo. Somos medianos. Somos medianos. Então tá bom que somos medianos, né? O escândalo, olha que interessante, Jorge. E telespectador, perdão, ouvintes. O escândalo é tudo que resulta dos vícios. Olha, você vê. É tudo que resulta dos vícios. E o que é o vício? O que é o vício? Quando a gente ouve falar assim, o que é o vício? A gente já pensa o quê? Beber. Fumar. Comer demais. Comer muito doce. Vícios, né? A gente esquece dos morais, né? Dos nossos vícios morais, né? Que são os piores. Porque não é isso. Porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec pergunta aos espíritos: entre os vícios, qual que podemos considerar o radical?
O radical. O que é radical? Vem de raiz, profundidade. Qual o vício que nós podemos considerar radical? Aí os espíritos respondem. Nós o dissemos muito. Aí se você pesquisar os versículos, acho que não sei se é 18 ou 28, depois se vocês quiserem anotar, acho que não sei se é 28 versículos que fala sobre o orgulho. É a maior chaga, né? Porque é a raiz de todo mal, é o orgulho. Aí responde, o orgulho, não é orgulho, é o egoísmo, desculpa gente, é o egoísmo. Olha para você ver, não é orgulho, é o egoísmo. E eles respondem, dele se deriva todo mal. Estudai, a resposta deles, viu, gente? Não é eu que estou falando, é eles que estão dizendo, os espíritos, lá na pergunta 913. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Todos os vícios que nós temos, se a gente for estudar na base, na raiz, ali, ele fala bem na raiz, nós veremos que todos são egoísmo. E o que é o egoísmo? O materialismo, Jorge. Que nós ainda estamos mais no material do que no espiritual. Com certeza. O planeta Terra ainda é mais material do que espiritual. Aí que se encontra, aí ele fala que ele continua. Nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Chaga da sua doença, Jorge. Está aí. Incrustada, né? Ainda. E os espíritos continuam, dizendo, se quisermos, nessa vida, ainda nos aproximarmos, olha para você ver, ainda nos aproximarmos da perfeição moral, devemos extirpar do nosso coração todo o sentimento de egoísmo. Olha para você ver. Extirpar. Porque o egoísmo você quer só para você, né? Sim. Ego, né? É pro seu ego. Egoísmo. É. Meu. É meu. Né? Eu tenho, meu. Então, você não quer dividir. Aqui, a passagem está dentro do capítulo, não está dentro do capítulo intitulado Bem-aventurados os puros de coração? Olha para você ver, está dentro desse capítulo, Jorge. E a gente não presta muita atenção. A gente pega o livro, que muita gente tem o hábito de abrir, porque não sei se ensinaram, eu vejo muito, não sei se ensinaram que a espiritualidade vai te mostrar naquele momento que você está passando, você abrir. Você não abre só naquela página? Aí a pessoa esquece de voltar e ler onde está o capítulo que é e ver por que está ali o escândalo dentro daquele capítulo. E a gente tem que começar, quem está querendo mesmo estudar, entender o espiritismo, prestar muita atenção, voltar, ler novamente, reler e pesquisar muito para, né? Porque fala da chave. Que o Allan Kardec fala, a chave do espiritismo. Para a gente entender tudo, tem uma chave. Tem essa chave. Ele fala isso no capítulo. Tem um capítulo que eu não lembro qual, ele fala que é a chave. É do egoísmo mesmo. Do egoísmo. Ele fala, no final ele fala, a chave de tudo, a chave está no espiritismo. Por que ele fala isso? Que a chave é essa. A chave é a gente estudar e saber que nós somos espíritos imortais. Que essa chave é a reencarnação. Né? A chave está aí. A reencarnação, recomeçar, refazer, reencarnar, recomeçar. Né? A gente recomeça, sempre nós estamos... E Deus é bom nisso. Ele foi tão bom que ele já pensou igual você falou, é tudo planejado. Nada, tudo arquitetado. Ninguém melhor que o Criador para conhecer a criatura. Né? A gente não consegue esconder nada do Criador. Ele sabe tudo a seu respeito. Eu li uma frase uma vez sobre Jesus que fala isso, que quando ele olha para você, ele despe você fica despido, porque ele vê você completamente. Não tem como você esconder nada dele, porque é um raio-x. A hora que ele olhou ali, ele já viu sua ficha todinha. Sim. Ele já viu sua ficha toda, então não tem como você enganar. Então, aqui nós usamos máscaras o tempo inteiro, mas diante de Deus, diante de Jesus, as máscaras caem. Sim. Nós mostramos quem realmente nós somos.
Verdade, por isso que eles falam, quando chegamos, desencarnamos, o véu, Não sei, tira o né? véu. Porque o que é tirar o véu? É a sua consciência recobrando né, a memória. Você está recobrando todas as suas encarnações. Sim, Você, um espírito milenar, você vai ver tudo que você fez. sim, Aí você é pior, porque você vai ver o que você veio fazer aqui, o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu, o que você ainda acaba piorando a situação, sim, verdade. né? Então é o pranto e o ranger de dentes que Jesus fala, porque é a hora que a sua consciência vai te cobrar. O que eu fiz? Cadê os talentos que Deus me deu? O que eu fiz com esses talentos? Né? Eu dei mais vazão ao meu homem velho, às minhas imperfeições morais, do que Sim, aquilo que realmente importa. sim, verdade. Né? Então, esse escândalo que ele quer dizer é isso. Sim, Né? Olha, vocês receberam um dom de Deus, Deus deu a vocês as virtudes, mas elas estão guardadas dentro de vocês. Vocês têm que entrar para dentro de vocês, descobrir, trabalhar essas virtudes, porque a partir do momento em que você começa a trabalhar essas virtudes, você começa a se despir do homem velho, você consegue despir do egoísmo, do orgulho, da vaidade, sim, né? Porque você começa a ter um novo despertar. E quando você consegue que descobrir e consegue projetar isso em você, começa a projetar isso para fora de você, isso se torna, gente, latente. Tem pessoas que você vê que elas fazem a bondade pela bondade. Você vai ser aquela pessoa que se você passa na rua, você vê uma pessoa lá, mesmo que ela esteja bêbada, caída, deitada no sol, você não vai ter coragem de passar de largo. Você vai chegar, você vai baixar perto daquela pessoa, ver se ela está passando bem, você vai querer sim. tirar aquela pessoa do sol, porque você vai passar a se colocar no lugar da pessoa. E se fosse eu? Uhum. Isso é adquirir virtude. Isto é você Olhar não para o ter outro. mais, é você olhar para o outro, é você não ter mais essas chagas morais, é você não ter mais essa maldade dentro de você. Sim. Né? E o Espiritismo sempre está. Eu falo, a gente tem que tocar sempre o É. Espiritismo, né? Porque o Espiritismo sempre está Chamando nos para isso, né? chamando, nos ensinando. É. Vamos falar. Porque nós estamos aqui aprendendo, né? Aprendendo. É uma Ninguém. escola. Aqui é uma escola, aqui é para uns uma escola, para outros uma prisão, É. né? Para outros uma prova. Vai depender do estado, do momento que estamos, né? Que cada um tem o seu, Seu tá no seu momento, né? estágio de evolução, né? Nós também não podemos querer que todos sejamos. A mesma Jesus, coisa, né? Jesus até os apóstolos ele sabia, os discípulos dele ele sabia que cada um estava no seu, cada um tinha o seu momento, cada um estava no seu degrau, né? De Você acha, evolução. eu acho interessante isso que você fala, que você me fez lembrar de Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando ele né, reúne lá os amigos dele, que né, vão criar lá a ordem franciscana, então ele coloca o celibato. Só que teve um deles que ele não aguentava. Ele tinha a necessidade de homem dele e ele sofria com aquilo. E Francisco viu. Uhum. Aí um dia Francisco chama e fala com ele: meu irmão, existem várias maneiras de servir a Deus. Você pode servir a Deus também casando, tendo filhos, criando seus filhos. Não tem necessidade de você servir a Deus ser um frade como nós. Mas você pode. Então, é isso que você quer? Vá, né, constitui a sua família, né, cria os seus filhos para Deus. Então, ele vai viver a vida dele. Então, isso aí. Cada um de nós, o que você falou, está no seu momento. A gente respeitar o momento do outro, é a gente entender o momento do outro, é a gente aprender a ter equilíbrio, né? A gente não pode querer ser a palmatória do mundo, a gente não pode querer ser a razão de mais o outro. Não. Cada um está no seu momento. E se eu entender isso, eu consigo viver bem com todo mundo. Tem uma pergunta, você está falando aí, eu já lembrei da pergunta do Livro dos Espíritos. Nasceu, Deus fez um bom e um mal? Aí a resposta são todos iguais, São iguais. simples e ignorantes, Ignorantes, sem né? a ciência. Não é simples e ignorante, nessa na questão, quando a gente É, está falando material, não, isso é é. ignorante, não. Simples e ignorante, todos iguais, todos sem Eles ainda, ainda não detinham conhecimento sim, do bem e do mal, conhecimento, né? sem a ciência, o que que ele Eles, quis dizer? eles, Sem a ciência, o que que é? Sem o estudo, é. sem saber, sem Eles, esse saber é. da verdade, esta verdade que hoje ainda não sabemos totalmente, mas estamos aí, tá vindo os informações e quem quer tá
tá, Tá tá absorvendo, né? absorvendo, né? Porque Jesus fala que conhecereis a verdade e A ela verdade vos vos libertará. libertará, né? E cada um no seu momento também. A minha verdade, a verdade que eu estou aprendendo, eu estou entendendo mais, eu posso estar entendendo menos que você, É. Cada um está num grau né? de Não dá, evolução. isso que, né, a gente tem que Cada um de nós entender. está num grau de evolução. Então, não adianta, gente, a verdade é uma só? É. Mas cada um vai entender essa verdade no seu tempo, à sua maneira, vai conseguir pegar aqui. É como, gente, se você for pegar os talentos, Sim, ele distribuiu. Ele não distribuiu em partes iguais, né? Ele deu 10 para um, 5 para outro, um para outro. Gente, por quê? Porque ele sabia da cada um. capacidade que cada um tinha de receber e o que ele poderia fazer com Uhum. aquilo. Tanto que um que ganha 10 multiplica por 20, né? O outro ganha 5 mais 5 e o outro que ganha um enterra. Porque ele não tinha, não era o momento dele, ele não tinha capacidade. Mas em momento nenhum ele julgou, né? Não, chamou a responsabilidade. Você agora vai ser entregue ao juiz. Qual que é o juiz? A sua consciência, a lei de causa e efeito, Sim, né? Então, assim, e aí, se o que ele quis dizer também para aquele que multiplicou? Olha, você ganhou mais, mas você também vai ser mais cobrado. sim, Porque se você tem mais, aquele que tem mais, eu posso dar mais ainda, porque ele está preparado para poder multiplicar. E a responsabilidade é muito maior. Né? É muito maior. É isso que a gente tem que entender. É o que eu falo, é tirar o espírito da letra das coisas que o Cristo fala pra sim. gente. Estudar é saber, é interpretar. Como diz, não sei se foi um palestrante da casa, disse que a gente tem que ler entre É, linhas, nas entrelinhas. sempre. Para a gente entender a história, que é uma história É, contada, né, a Bíblia, a gente tem que saber o começo daquela história para a gente entender o que, que Jesus estava querendo dizer. Porque muita gente não faz isso. Muita gente já quer ir no final. A gente tem essa mania, né? é. Esse problema sério do mediatismo. A gente, por exemplo, estou aqui sendo espírita hoje. Eu já quero estar me sofrendo porque eu não consegui estar. Consegui fazer hoje, por exemplo, ser a melhor pessoa. Não é assim. Que a gente tem que começar a pensar nisso também. A gente espírita, que nós estamos tentando ser realmente espírita, que até agora nós estamos tentando ainda, né? Nós não sabemos, né, ainda a, a magnitude que é ser espírita de verdade. Nós estamos tentando tentando ainda ser homem de bem. Olha para você ver, Jorge. Tentando ser homem de bem. Porque lá no livro dos Espíritos fala que o ser verdadeiro espírito é aquele que está tentando ser melhor, não é? Exatamente. Tentando outras palavras, mas não é isso, né? Porque aqui é outro, tem um contextinho maior do que ele fala. Mas é isso, é um dia de cada vez. O que ele quer dizer com isso? Nessa encarnação eu consigo melhorar, não falar mal de mais de ninguém. Nessa encarnação. Mas eu já tenho outra. Os vícios estão na gente. Aí nós estamos na matéria, nós estamos mais no princípio do que no meio. Olha pra você ver, nós estamos mais no começo. Nós estamos bem no começo ainda de tudo isso. Por isso que eles falam isso, porque a espiritualidade vem com esse livro aqui, ó, bem. Porque nos outros mundos já esse livro aqui dos espíritos já está bem muito mais além do que nós imaginamos. Por isso que eles falam, nem tudo ainda nós sabemos, nós É. vamos dar conta ainda de entender. Nós não damos conta ainda de entender. Nós não estamos dando conta de entender nem o que é o escândalo, o que faz um mal ao outro. A gente pensa que é só comer um doce, né? Ser um vício, esse vicinho aí, dar um tapa na cara do outro. Não, não é isso. Não é só isso. Aí tem por trás disso tem outras coisas muito maiores, né? Que a gente ainda tem que, né, olhar, porque aqui fala, ou seja, se quisermos progredir um dia, precisamos trabalhar o nosso coração. Tudo se envolve no. Coração é figurativo, né? É. Nesse coração, né? Que é o nosso pensamento, né? É. Tudo envolve isso, né? E O nós nosso temos que melhorar, né? coração. Nós temos que nos tornarmos homens de bem, né? Que é o que o Criador espera da gente. Sim. Porque se a gente começar a ler o livro, o Evangelho, estudar essa questão do egoísmo, no Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos diz que o egoísmo é o filho do orgulho. O egoísmo é o filho do orgulho, o monstro devorador de todas as inteligências.
Olha para você ver. Ou seja, você pode ser a melhor pessoa, assim, estudada. Se você não tiver eh, trabalhando no seu coração essas más Tendências, né? tendências, a sua inteligência não vai valer de nada. 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 Você tem que usar a sua inteligência para você saber que está errado. O que está errado, não posso. Que é isso que nós almejamos, tirar, arrancar esse mal da gente para a gente começar a tentar aproximar, por isso que eles falam, aproximar, tentar aproximar da perfeição, tentando ainda aproximar da perfeição. Porque, ó, pra você ver que o orgulho monstro, o monstro devorador de toda inteligência de toda inteligência, a negação concreta da caridade. O egoísmo é. Olha pra você ver, ser egoísta não é caridoso. Você não é caridoso nem com você mesmo. O egoísta é assim. Porque onde tem caridade, não tem egoísmo. E onde tem o egoísmo, não tem a caridade. Não é o que eu estou falando, está no Evangelho, viu, gente? Está tudo aqui. Isso aqui, ó, eu só estou transmitindo o que eu estudei, que eu dei nada da minha palavra, que está tudo dentro do Evangelho. Tudo seguido. Tudo dentro do Evangelho, eu não estou usando a minha palavra nem nada, eu estou simplesmente falando o que está no Evangelho. No sentido moral e espiritual, o escândalo é todo obstáculo que toda pessoa, com a sua conduta, com a sua postura, inflige uma outra pessoa. Não é interessante, né? Nossa, a gente for pensar isso, por isso que eu falo, isso aí tem um. A gente vai ficar 2 dias falando sobre isso. Porque tudo envolve uma outra pessoa. O escândalo é isso. Tudo envolve uma outra pessoa e envolve a gente mesmo, é lógico. Mas mais ainda é a outra pessoa. Porque nós temos que ser sempre um exemplo para outra pessoa, você já percebeu? Mas nós somos, né? Se pensar bem, nós somos Nós exemplos. somos exemplos. No E eu trabalho, falo né, que, Jorge? principalmente nós, quando a gente está à frente, né, de uma casa espírita, quando você se torna mais visível na casa espírita, então você se torna referência para as pessoas. E se a pessoa vê você fazer uma coisa simples que todo mundo faz, elas assustam. Porque é aquilo que às vezes a gente, né, que o pessoal fala. Muitas vezes as pessoas veem a gente ali dando uma palestra. Eles acham que nós somos santos. Nós somos melhores que eles, sabemos mais, somos, né, em Deus, gente, somos nada, somos às vezes piores do que qualquer um. Aí se uma pessoa te vê fazer uma coisinha ali que um simples mortal faz, pera lá, mas aquele não é o palestrante do Eurípides Barçanufo? Ele fazendo isso, mas ele fazendo? Eles esquecem. Somos mortais. Sim. Somos pessoas como outras qualquer. Nós temos nossos defeitos, temos nossas qualidades, temos os nossos vícios. Estamos aqui estudando para melhorar. Mas não quer dizer que o fato da a gente já é melhor, não. Sim. A gente busca não errar, a gente busca acertar mais e errar menos. Mas nós ainda erramos. Sim. Quando a gente escolhe, por exemplo, quando eu escolhi esse tema, o escândalo necessário, não foi para os ouvintes, não foi para o Jorge, foi para mim mesmo. Porque quando a gente está falando, estudando, a gente está estudando para a gente em primeiro lugar. E a gente começa a perceber, quando a gente está estudando, o tanto que a gente tem vícios e o tanto ainda que a gente está Tem que melhorar. tendo que melhorar. Porque a nossa fala, quando a gente fala, ela ecoa por todos os lados. Agora mesmo eu estou falando e os ouvintes estão me escutando. Já está chegando em quantos lugares o que eu estou dizendo, E isso é entende? interessante porque quando o Centro Espírita Obreiros do Senhor, no bairro Goiânia, aqui em Belo Horizonte, eles me deram o tema, o perdão. Nossa, como foi difícil. Jesus! Eu falei com eles, falei, gente, foi o tema mais difícil para mim poder fazer o estudo, para me montar um estudo, porque aquele tema falava diretamente para mim. O tempo todo ele falava para mim, né?
Então tem temas que realmente mexem com a gente de uma maneira que não tem como. Sim. Um tema também que me deram lá também foi a ressurreição de Lázaro. Foi totalmente diferente. Foi um tema que eu apaixonei por ele. No dia que eles me deram, na hora que eu fui pesquisar, que eu montei, assim, 44 versículos. Gente, mas é maravilhoso. Os ensinamentos, a profundidade, né? Mas falar do perdão foi muito difícil. Hum. Falar da paciência. Que a gente usa muito. A espiritualidade nos guia para os temas que nós necessitamos. É, Porque estamos no trabalho, né? Estamos na casa espírita, estamos falando para muita muita gente, gente, principalmente para a gente mesmo. E é os temas que a gente tem que trabalhar, né? com certeza. E a espiritualidade nos guia muito para isso mesmo, para nos mostrar que as pessoas hoje mesmo estão ouvindo o que tem que ser escutado, para entrar no coração. Isso que ele está dizendo, nosso coração, para a gente começar a trabalhar dentro do nosso coração, É porque né? primeiro nós temos que mudar a quem? A Nós nós mesmos. mesmos. Nós não Sim, viemos aqui para mudar ninguém. sim, Nós viemos aqui para mudar a nós nós mesmos, mesmos. a nos tornarmos perfeitos. Nós viemos aqui para mudar, para a gente poder conseguir acabar com as nossas imperfeições morais. Sim, É isso que nós viemos fazer, sim. gente. Nós viemos aqui para evoluir moral e intelectualmente. Porque o escândalo, Jorge, é tudo que leva. Sabe o quê? Porque o escândalo é tudo que leva à queda do homem. Um exemplo, assim, um mau exemplo que podemos dar ao outro. Nós já até falamos sobre isso, né? Nossas convivências, as nossas relações em casa, os filhos, esposa, marido. É exemplo, a gente tem que dar sempre um exemplo. Esse exemplo, né? É aquele negócio, né? Eu não posso beber, eu não Sim, posso fumar. Meu filho, busca uma cigarro para mim. Meu sim, filho, busca uma cerveja para mim. Dou uma festa na minha casa. A primeira coisa que entra na minha casa, a é, bebida. Uai, gente, mas pera lá. Eu não tô falando pro meu filho que não pode. sim. Eu faço. Telefone, não fala que eu não tô. É. Não é umas coisas simples, né? Uns vícios assim que a gente Que tem a que gente tirar da gente. tem. Aí que ele E fala, quer coisa dizer, nós simples. estamos ensinando os nossos filhos a mentir. Né? É um escândalo? É um escândalo, porque ele vai se tornar um mentiroso. Sim, Né? É igual, às vezes, as pessoas, a gente fica aí falando mal dos políticos. Mas qual foi a educação que os pais deram para esses políticos? Porque se tivessem dado uma educação correta, eles não fariam o que eles fariam hoje. Porque eles teriam educação moral, coisa que faltou. e outra coisa, escândalo também é você tentar mudar seu filho, tentar mudar seu marido, tentar mudar sua esposa. Isso também sabia que é um tipo de um escândalo? Que ninguém muda Você ninguém. tentar fazê-lo ser como você, mas Né? você, cada um são individuais, nós somos seres Porque quando individuais. você quer mudar o outro, você não quer mudar o outro, você quer modelar o outro à sua A imagem e sua imagem, semelhança. semelhança. E não adianta, cada um é uma individualidade. Cada um é um. Né? Então não tem como eu querer transformar a minha companheira, o meu companheiro, numa cópia fiel minha. Sim. Né? Se fosse assim, Deus colocaria dois Jorge. Por isso que esse tema é muito É. interessante, porque quando Jesus fala o escândalo é necessário, mas ai de quem vier o escândalo. Por que ele fala isso, né? É muito interessante. Depois das bem-aventuranças, ele põe a criança no colo, ele fala isso. O discípulo fala para os discípulos isso. Essa segunda parte ele está falando para os discípulos. Que os discípulos chegam perto dele e perguntam, ele vai e fala. Mas ai do homem, o escândalo sim é necessário. Eles perguntam, né? Mas por que é necessário? Bueno, o escândalo é necessário, mas ai do homem. Que o mal é necessário, mas ai do homem. É porque nós temos que expurgar o mal. Como é que você vai expurgar o mal? Tirando ele de dentro de você, como é que ele vai sair? Então, ele vai sair o quê? Atropelando todo mundo. Por isso que eu. Agora, você tem que buscar colocar ele para fora sem essa agressão. Sim, Você tem que, né, que é isso que ele quer dizer. Porque ele tem que vir, mas ai de quem, por quem ele vem, quer dizer, as suas ações serão medidas, as suas ações, ele veio mostrar pra gente o que eu torno a repetir aqui, lei de causa e efeito. Somos livres para fazer o que quisermos fazer. Para isso, nós podemos exercer o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível. Mas somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. Então, se pautarmos as nossas ações para o bem,
beleza? Se pautarmos as nossas ações para o mal, nós temos que arcar com todo o mal que nós fizemos. Porque quando eu falei lá no princípio, lá na gente, que é muito complexo, né? Porque Kardec vem nos dizer muitas coisas não podem ser compreendidas. Kardec já sabia. Kardec, ele falou, e muitas coisas não só podem ser bem compreendidas, sem a chave que dela, sem a chave que o Espiritismo pode nos dar. Mas que é a chave? Como eu falei, né? Lá atrás. O Espiritismo tem a chave. Kardec nos fala que tem uma chave no Espiritismo que nos é dada para compreender todas essas questões. A chave da reencarnação. As múltiplas existências. Né? Vida futura. Quando Deus fala que o mal é necessário, devido à condição evolutiva que ainda estamos ainda. Que vivemos, que nos encontramos. Somos seres... nós somos ainda seres ainda em formação. A gente pensa que não, né? Nós já somos prontos. Nós estamos ainda... Somos seres inacabados, Jorge. Principalmente moralmente, né? Nós somos seres inacabados, se a gente for pensar bem. E se for olhar também, gente, nós estamos passando, né, de prova e expiação para a regeneração. Nós sabemos que a regeneração não vai ter lugar para o mal. Então, o mal, agora é a hora desse mal ser expurgado. Então, quer dizer, é por isso que a gente está vendo muita violência, a gente está vendo esse monte de coisa horrível, essas barbaridades acontecendo. Gente, isso aí ó, tá limpando. Sim. É a peneira, tá sendo peneirado. Olha, tá separando. Você pode ir para a regeneração? Vai. Você não pode ir, você vai para os mundos onde você se afiniza, onde a sua vibração, né, suporta. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Então, expurgar esse mal é começar a colocar. Mas vamos colocar com brandura, vamos colocar isso de uma forma consciente, sem prejudicar ninguém. Né? É a melhor maneira. Sim. Vamos aprender o que eu sempre falo. Nós temos o ato, nós não pensamos para agir. Nós agimos por impulso. Primeiro nós agimos para depois a gente pensar. Aí o que acontece? Metemos os pés pelas mãos, não temos ainda a hombridade de pedir um perdão, de se pedir uma desculpa. Aí tá o egoísmo e o orgulho, né? Caminhando. Nosso orgulho, aí, né? A nossa vaidade, nosso egoísmo fala mais alto. Quando acontecer isso, a gente pode saber, é igual eu falei, os vícios, aí você tem que entrar lá dentro e procurar onde está a raiz disso e começar a trabalhar. Como que se eu tenho tudo isso dentro de mim, eu vou para um planeta de regeneração? Posso. Eu só posso ir para o planeta de regeneração quando eu tirar esses escândalos de dentro de mim. Mas eu tenho que aprender a tirar de uma forma melhor. Né? Porque Jesus não era pacífico, brando, amoroso? Não é isso que ele vem ensinar pra gente? Então, é isso aí que nós temos que aprender. Muitos devem estar pensando assim, mas de onde está escrito isso? Né? Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos explica, né? As leis de Deus, a resposta da nossa consciência. E por que ainda erramos? Né? Está lá gravado, está gravado. Nós já foi criado, ele nos criou, nos deu a vida, né? Temos que também saber dividir a vida. As pessoas pensam que a vida é terrena, não. A vida. O espírito. Nós somos a vida. Seres milenares, né? Nós somos seres milenares. E essas imperfeições, nós viemos carregando ela há séculos. Estamos melhorando a cada encarnação? Estamos, mas a passo lento. Sim, a passo muito lento. Então, quer dizer, a gente não consegue. Se nós estivéssemos a passos mais largos, vamos dizer assim, nós estaríamos muito mais evoluídos. Talvez nós já estaríamos no mundo da regeneração. Interessante que no livro também fala dos espíritos que se a gente seguir a lei, a única necessária é a felicidade do homem. E nós não conseguimos ainda. Por quê, gente? Porque nós ainda estamos caminhando. Nós estamos, como eu falei, no princípio, nós não podemos também tentar ser os melhores, porque nós não vamos levar ferro. Vamos falar assim, né, Jorge? Aí nós vamos cair do cavalo. Porque muita gente pensa já que é o top, né? Tem muita gente que já pensa que é o top, né? Que tá dando uma palestra, é o top. Mas
os escândalos estão atrás ali dele ali, ele está só encobrindo os escândalos e mostrando uma coisa, as máscaras estão lá. O único perfeito foi Jesus, que em casa ou não, a máscara, ele não usava máscaras. Nunca usou máscara para nada. Que ele era aquilo Ele era o que ali. ele era, né? Sim. É isso que ele pede pra gente, tirar essas máscaras. O que é tirar a máscara? Não ter medo. Que a gente fica Ser escondendo. você mesmo. Ser você mesmo, independente de qualquer coisa. Porque com o nosso mal, por que existe o mal? Para que a gente aprenda o bem. Se a gente ficar mascarando, vamos ficar na eternidade só assim, só na máscara. É por isso que Jesus sempre está nos convidando a retirar essa máscara, a não ter medo. E muita gente tem medo até da vida, porque nós vamos errar. Estamos no mundo de provas e expiações. Como você mesmo diz, não sou perfeito. Nós estamos aí tentando ser espírito, mas nós não somos perfeitos. Nós estamos aí na caminhada, aí nessa luta diária, para tentar aproximarmos do que é ser perfeito, do bem Da ainda. perfeição. Do né? bem ainda, lá para você ver. Eu acho que a doutrina espírita, ela traz isso de uma maneira muito clara pra gente. Ela traz isso pra gente, ela mostra pra gente, né, que depende de nós. Está nas nossas mãos. Para isso, qual o maior exemplo que nós temos que seguir? Jesus. Jesus. Sim. É fazer o que ele fez. Jesus, por que Jesus evoluiu em linha reta? Porque Jesus entendeu o significado, ele sabia, ou eu sigo por esse caminho aqui, dentro das leis de Deus, e vou reto, ou eu começo a fazer curva, mas essas curvas eu vou ter que fazer, mas eu vou ter que voltar para o caminho de novo. Então, para que eu vou fazer? Eu vou reto. E ele conseguiu fazer isso. Isso não quer dizer que ele em algum momento não errou, gente. A gente também tem que dizer. Porque as pessoas assim, ficam também achando que ele foi na linha reta. Mas ele foi, aí usou a inteligência. Então, ele é o que errou, nós o amigo precisamos. errou. É igual aquela historinha do fogo. Primeiro fogo, um enfiou a mão, queimou. O outro falou: o quê? Então, Eu não esse vou. aí é o Jesus. Se ele falou: que vou continuar nessa linha aqui, que aqui vou queimar. E ele foi assim, galgando, galgando. Por isso que ele fala: você pode ser igual ou até mais do que Eu. Sim. E encerrando, né, Jorge? E encerrando, na Gênesis também tem o bem e o mal. Como o homem deve progredir, é isso que eu queria dizer para vocês. E, inevitavelmente, vamos progredir. Independente do tempo que vai demorar, mas progrediremos. Nós já estamos progredindo, né? Porque se a gente for olhar, muita coisa que nós fazíamos lá atrás, hoje nós não fazemos mais. Então, de uma certa forma, estamos progredindo, né? E eu queria só te falar uma coisa assim, nós temos que pensar assim, o que queremos ser daqui a 300 anos? Como queremos estar? É uma liçãozinha de casa, nós temos que começar a pensar assim. Que a vida é uma só, uma vida é uma só, existências são muitas. E o que nós temos que pensar assim, o que nós queremos ser daqui a 150 anos? Como que gostaríamos de estar há 300 anos? Porque a vida é eterna. Aí é uma escolha. Tem o livre-arbítrio, né? A causa e efeito, é isso que nós temos que começar. Por isso que ele fala, ele nos chama a isso. Entrar para o nosso coração e ver onde estamos errando, né? Nessa vida que é hoje, então nós temos oportunidades, assim, N oportunidades, porque tem livros chegando do plano espiritual, tentando nos levar o mais rápido possível, a aproximação mais rápida possível do bem. O Consolador prometido está aí, né, gente? Né? Os espíritos estão vindo do além-túmulo para mostrar para gente o que está acontecendo. Sim. Olha, continua fazendo o que vocês estão fazendo. Olha aqui, ó, eu fiz o mesmo que vocês fizeram. Olha como é que eu estou hoje. Cuidado. Eles estão chamando a nossa atenção para isso. Sim, estão chamando. E é isso que eu convido vocês, viu, meus irmãos? De entrar para dentro de vocês, né? Como Francisco de Assis nos ensinou, né? Como Santo Agostinho Santo manda, Agostinho, né? desculpa, Santo Agostinho nos Fazer, ensinou. né? Fazer aquela reflexão diária ou então por mensal e saber onde estamos errando. E boa noite, obrigado por me escutar e vamos colocar em prática todos os ensinamentos. Nós agradecemos, né, Ana? Chegamos ao final do nosso programa. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38.
aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.